Estamos todas exaustas. Não existe uma viva alma que exclame: eu tô plena, viu? Capitalismo, ou será que a gente acostumou a dizer que tá cansada? Ou pior, será que a gente acostumou a viver cansado? Como sobreviver à exaustão num mundo que demanda produtividade extrema e não recompensa ninguém? Como você tá hoje? Como você Tá se bom, sentiu com isso? mas onde Fala tá mais Graciane? sobre Isso não é uma como você é uma vai se pergunta organizar, o que ou uma você pode afirmação? fazer Isso também. e como é que Deixa você eu acha que ver se eu- resolve. Eu tenho uma Então, hipótese qual é a sobre realidade esse ou é sentimento. fantasia que eu tô falando Faz agora? sentido Faz pra nessa você? situação. Pois bem, meu bem. Vamos ficar por aqui? Bora, bicha. Bora, sapatão. Tô cansada, Marcos. Eu também tô, amiga. Você acha que tô cansada, tô correndo, tô no corre, virou o novo tudo bem que a gente diz no automático? Com certeza. E tem até uma brincadeira que você faz com os teus pacientes. Mas antes de mergulharmos na sessão de hoje, avalia com 5 estrelinhas na plataforma que você está ouvindo, segue e curte o episódio, para que este encontro se torne cada vez mais coletivo. Eu falei da brincadeira, então conta pra gente que brincadeira é essa que você faz com seus pacientes, Mara? Durante as sessões, sempre que começa ali naquele quebra-gelo das sessões, pergunto como é que você tá, como é que foi sua semana? E o paciente responde: eu tô cansada, tô exausta, nossa, tô numa correria doida. Aí eu sempre pergunto: mas você tá correndo de quem? Tá correndo pra onde? Né? Tá cansada de fato de quê? E aí, normalmente, a gente sempre desenrola de qual era o cansaço da vez ou do que a gente tá correndo. Mas eu vou dizer que eu falo pras pessoas que eu também tô correndo. Eu acho que não é pouca coisa e tem muita gente que fala mesmo, né? Porque a nossa agenda tá cheia. Cheia de trabalho, cheia de atividades, cheia de coisas que dizem que a gente precisa fazer. Mas você acha que você tá sempre correndo mesmo? Ou você diz que tá correndo, diz que tá cansado e de fato nem tá tanto assim? Eu não tô correndo o tempo todo. Isso é uma verdade. Às vezes é pra fugir de alguma coisa, e aí o correr toma um outro lugar, mas grande parte das vezes o meu tempo tá ocupado, principalmente com o trabalho. E que hora você descansa? Terapeuta, vamos lá. Nem sempre a gente descansa. Eu tô numa época que eu decidi me dedicar ao trabalho. Então eu tenho evitado alguns descansos em prol do trabalho. Isso me cansa e eu preciso do descanso e a gente vai se retroalimentando disso. Eu preciso encontrar um lugar para descansar. Entendi, você quer planejar o seu momento de descanso. Mas se eu não colocar o descanso na agenda, ele não vai existir, porque eu tenho que produzir as coisas. Então, estamos produzindo, não estamos? Tô pensando aqui que eu ganhei um livro de colorir. Se eu não colocar na minha agenda que eu preciso colorir o meu livro, talvez eu não vá colorir o meu livro. Mas é colorir seu livro, seu tipo de descanso? Porque eu acho que a gente tá num momento onde muitas pessoas estão colorindo livros, onde muitas pessoas estão lendo coisas, onde muitas pessoas estão assistindo coisas, dizendo que este é o momento do descanso. Mas você acha que de fato é assim que você está descansando ou você está produzindo até no seu momento de descanso? A gente tem criado, né, dentro da sociedade, um jeito de estar sempre produzindo. Não é à toa que a nossa sociedade hoje foi nomeada como a sociedade do cansaço, principalmente pela produção. O capitalismo, o neoliberalismo, a nossa construção tem dito que a gente precisa produzir. E que o descanso também é parte de uma produtividade. E aí a gente precisa entender se a gente vai produzir o tempo todo ou não. Vou voltar aqui no meu livro de colorir, porque na hora de colorir, no dia que eu coloquei ele na minha agenda e que eu precisei colorir, eu assumo que eu peguei a minha câmera do celular, posicionei bonitinho num ângulo que dava para ver o meu livro, separei as canetinhas, escolhi as cores mais incríveis e tentei reproduzir um vídeo que eu vi na internet de pessoas colorindo o livro. Não era descansando que eu tava, isso eu tenho plena certeza. Eu vou ser muito psicanalista agora, porque eu vou pegar teu ato falho. E você falou que você precisava pintar o seu livro. Tá bom. E acho que esse é um ponto ótimo. Você precisava pintar, pois você colocou na sua agenda como se aquele momento fosse mais um check da lista das coisas que você tem a fazer. E aí você pega um vídeo de referência e tenta imitar a textura da água. Por que você não pinta tudo de roxo, já que é só para pintar? E no fim a gente não faz as coisas só por fazer, né? Acho que o não fazer nada é algo que anda difícil da gente entender. Eu tava vendo esses dias um vídeo, falando numa matéria na internet, falando de pessoas no Japão que se reúnem em um determinado parque para não fazer nada. Eu achei aquilo maravilhoso, porque o que é não fazer nada hoje em dia, né? Porque
O nosso descanso, assim como eu dei um exemplo, às vezes precisa ser produtivo, e o precisa, na verdade, não precisa, a gente cria algo dentro deste lugar da produção, mas o descanso do fazer nada me parece muito distante de algo que a gente tem criado enquanto sociedade hoje. Achei muito curiosa essa história, né, dos encontros para fazer nada no Japão, e achei como colocar um objetivo no descanso. Mas isso também me fez pensar no começo da sua frase, que você falou que a gente não faz nada por fazer. Então, por que a gente faz? Eu tenho alguns pontos que talvez a gente possa elaborar a partir daí. A gente faz porque ensinaram a gente a fazer, porque disseram que a gente precisa fazer. E eu vou colocar a ênfase na palavra precisa, porque eu estou usando ela algumas vezes aqui hoje, porque é um conceito que foi criado. A gente não precisa nada que não seja, talvez, comer, beber, dormir, algo que seja realmente da nossa natureza. Todo o resto é criado, todo o resto é imposto, todo o resto é preciso. Então, por que a gente precisa fazer? Porque a gente tem aprendido que para nos mantermos online, para estarmos nos grupos com as outras pessoas, para a gente se fazer presente nas relações, a gente tem que fazer, não tem? Eu entendo disso que você traz, que talvez a gente esteja falando de um agradar. Né? Se a gente faz algo porque precisa e que foi ensinado que precisa ser desse jeito, talvez a gente esteja fazendo para agradar, para deixar aquilo mais visualmente perfeito. E aí penso no quesito do descanso perfeito e no como a gente quer que até isso seja planejado, programado e esteja na agenda, que às vezes a gente pode ter uma noção meio deturpada do perfeito, né? A etimologia da palavra lá traz que é algo completo, que é algo que é feito. Então, o descanso perfeito não quer dizer que você aprendeu a fazer a textura da água, da chuva na janela. E só que foi feito. Né? Um descanso perfeito é aquele descanso que foi feito. E fico pensando no lugar deste agradar, de fazer perfeito e de que fazemos algo que nos foi ensinado. Como que você aprendeu a descansar? Eu não aprendi a descansar. Vamos lá, que tem uma coisa que muitas vezes até angustia, e eu vou trazer um ponto que a gente já viveu juntos, que é quando a gente já almoçou. Eu como muito rápido. E isso é algo que eu aprendi, porque meu pai tinha que me levar na escola na hora do almoço dele. Então ele vinha correndo para casa, almoçávamos em 10, 15 minutos no máximo, ele voltava para me deixar na escola e ia para o trabalho dele. Eu aprendi que tinha que ser assim. Então, isso cansa, porque imagino que para ele devia ser cansativo, na única hora que ele tinha disponível, não ter tão disponível assim para um descanso. Porque a gente usa a hora do almoço do trabalho como um lugar de descanso também. Então, acho que eu não aprendi tanto a descansar desde o começo. E aí, temos a produtividade, que me diz que eu não posso descansar. E eu tenho que produzir enquanto eles dormem. Não, você não precisa produzir enquanto eles dormem. Inclusive, tem um rapaz que fez um quadro maravilhoso, que é o Auri, que ele fez um quadro escrito Durma enquanto eles dormem. Me parece uma ideia muito boa. Você trouxe isso do almoço e eu me identifico um pouco com fazer as coisas na hora do almoço. No meu primeiro trabalho eu não tive hora de almoço. Eu fazia faculdade de manhã e a minha aula acabava às 11 e eu deveria estar às 11 no trabalho. Então eu doei a minha hora de almoço para poder terminar a aula e percorrer o caminho. Mas também eu não assisti a aula inteira, porque eu ainda tinha que pegar o ônibus até chegar no trabalho e ter uma folga de 15 minutos para quando desse comer um pãozinho, tomar um café, porque aí eu já não tinha almoço. Então, eu me identifico muito da ideia de ter o tempo livre para fazer outras obrigações. Então, acho que pensar que nessa hora do almoço seria a hora de ir num banco, seria a hora de pagar uma conta, seria a hora de trocar aquilo que você comprou e não deu certo, ou ir buscar um filho. Usar para burocracias, né? O almoço ele não é um tempo de descanso, ele é um tempo livre, e tempo livre a gente ocupa. Mesmo sendo um direito de todo trabalhador. A gente utiliza ele para as outras coisas que é da nossa vida. Mas quem é que pode descansar, afinal, né? E vamos lá que quando a gente usa todo o tempo possível, a gente faz com que a nossa vida vire um quebra-cabeça, um Frankenstein, inclusive, para que tudo dê certo e, vamos lá, sendo uma pessoa LGBT, a gente tem que fazer com que tudo seja perfeito. A gente é cobrado mais vezes, a gente se cobra mais vezes, a gente tem que fazer com que tudo seja ali, ó, num nível fantástico.
principalmente do perfeccionismo. Acho que partindo do lugar do estereótipo que você traz, eu, enquanto mulher, preta, sapatão, me sinto muito mal em estar exausta, em querer descansar, em não dar conta. Acho que é uma questão muito trabalhada em mim, porque eu não quero desistir. Eu acho que eu não tenho a possibilidade de desistir, afinal, todos os meus marcadores me trazem que eu sou durona, que eu sou forte, que eu dou conta e que se eu não sei fazer, me dá 5 minutinhos que eu resolvo. E eu tô tão cansada de resolver. Tô pensando aqui que algo que eu trabalho com os meus pacientes é sobre esse lugar do desistir. Porque, de fato, a gente tá falando o tempo todo que não pode ser isso que acontece. A gente não desiste. Mas a gente precisa entender que sim, a gente tem que desistir. Se a gente tá aqui com um monte de bolinhas bem malabaristas, jogando tudo pra cima, casa, relacionamento, trabalho, vida pessoal, redes sociais, atividades de lazer, a gente não vai dar conta. Alguma coisa vai cair. E aí, quando cai, a gente entra em desespero. Porque, não, peraí, não pode cair. Essa bolinha não pode cair. Só que se eu tô jogando todas, eu não sei qual vai cair, porque alguma vai, porque não tem como, a gente não dá conta. O nosso corpo não dá conta, a gente mostra, a gente sente o cansaço. Então, talvez ao invés de só esperar as coisas caírem, talvez a gente vai ter que abrir mão realmente. Só que desistir é feio, né? Dizer que eu estou desistindo parece assim exaustivo. Mas eu vou desistir. Eu vou desistir de algumas coisas. Daquelas que hoje pra mim talvez nem façam mais tanto sentido e que eu continuo carregando. Tem bolinha que eu tô jogando aqui pra cima desde o ensino médio que, gata, eu não sei por que eu ainda tô com essa bolinha, sendo que tem outras coisas que ou são mais importantes e precisam de mais atenção, ou que eu preciso abrir mais espaço pra outras coisas. Eu não posso só continuar colocando coisas em cima. A gente precisa abrir mão de algumas delas. E talvez a gente possa pensar em jeitos de desistir. Jeitos de, talvez, descansar. É que eu acho que na vida adulta a sensação de deixar todas as bolinhas caírem que te lembra que é você que vai ter que recolher depois, né? Então a gente não pode só deixar cair. Se a gente colocar no chão, guardar na gaveta, entregar pra outra pessoa, porque tem bolinha que a gente carrega, gata, que não é nossa. A gente bem sabe disso. Então assim, olha, se essa bolinha é sua, fique com ela, tá bom? Sabe o que eu acho que você devia fazer com essas bolinhas que a gente carrega e que não são nossas? Dobra bem pequenininho, enrola bem pequenininho assim, devolve pra pessoa que é dona dessa bolinha, em vez de ficar carregando peso que não é seu, em vez de ficar carregando coisa que vai te deixar mais exausta ainda. Mas falando das nossas bolinhas, será que a gente não pode dividir para que as outras pessoas nos ajudem a carregar? E será que pedir ajuda não é uma forma de a gente lidar com a exaustão? Com certeza é. Principalmente porque vivemos em relação. Se estamos falando do contexto onde está todo mundo vivendo suas angústias e suas dificuldades, se a gente pedir ajuda, talvez torne mais fácil. Talvez a gente precise entender para quem que a gente vai pedir e que ajuda é essa, né? Que não vai ser carregue meu problema ou faça minhas coisas. Mas às vezes a gente precisa de alguém para ouvir o problema, para que ele deixe de ser um problema, né? Às vezes eu preciso de tempo, mas é um tempo que, amiga, vem cá, me escuta, porque o meu trabalho tá um caos. Mas talvez se eu compartilhar com você parte da minha experiência, parte das minhas dificuldades, você pode me dar uma dica do que fazer, um exemplo, ou simplesmente dizer, tá tudo certo, vai, as coisas vão fluir, as coisas estão funcionando. Tô pensando aqui que dividir angústias, dividir dificuldades é parte de um processo da gente também confiar nas pessoas. E se eu tô exausto nesse lugar, grande parte das vezes eu me sinto sozinho. Ter alguém comigo pode fazer com que eu me sinta menos exausto. Pode ser com que eu fique mais confiante para fazer uma coisa que eu queria muito fazer e que talvez sozinho, inclusive, eu nem estava conseguindo. Você consegue pedir ajuda, amiga? Acho que isso puxa um gancho do que eu brevemente falei que não, né? Acho que boa parte das vezes é muito difícil para mim pedir ajuda. Até, como dizer, trazer uma reclamação, um desabafo e pôr para fora o que tá me cansando, o que tá me deixando exausto, o que tá me fazendo correr tanto atrás de algo ou de alguma coisa. Acho que essa pode ser um dos primeiros pontos. Aprender a pedir ajuda, né? Identificar que sozinha não tá dando certo e você não é melhor que ninguém por estar fazendo alguma coisa sozinha. Talvez você só esteja mais cansada que esse alguém que consegue pedir ajuda. Mas, Mayara, e se eu não sei pedir ajuda? Pode ter alguém que tá ouvindo a gente agora que fala assim, olha, eu não sei, eu não consigo, não sei fazer isso. Tem algum jeito que você entende que poderia ajudar a gente?
Eu acho que eu aprendi a pedir ajuda depois de estar no poço da exaustão, assim. Eu entendi que eu não tinha possibilidade de fazer tudo sozinha, né? Eu também brinco com os pacientes que os braços são curtinhos e se você for abraçar o mundo inteiro, vai faltar braço. Então a gente precisa de mãozinhas às vezes para fazer as coisas. Então, seria muito legal ter aprendido com amor, dizendo: fala com um amigo, desabafa, tenta entender se você consegue mesmo fazer sozinha ou se você está querendo fazer algo sozinho por orgulho ou por não ter uma pessoa de confiança. Mas eu precisei gastar toda a minha energia tentando dar conta sozinha e vendo que não dava certo. Acho esse exemplo um bom exemplo, porque às vezes a gente está exausto e a gente não consegue dizer. É importante então que a gente possa olhar para o nosso lado. Quem é que tá junto com a gente? Quem tá no corre? Porque às vezes essa pessoa tá cansada e a gente percebe, mas a gente não fala nada. Será que não cabe a gente também olhar para nossa pessoa que tá junto ali, né? Pro amigo, pra pessoa do trabalho, pra família e poder dizer, olha, talvez isso que você esteja sentindo seja cansaço, né? Talvez quando a gente não sabe entregar a minha bolinha pro outro, eu posso dizer, olha, você precisa de ajuda? Eu posso te oferecer a minha ajuda, se eu não sei pedir. Porque talvez seja uma troca que possa existir também. Isso me faz pensar, acho que talvez nesse momento em que eu precisei de ajuda e realmente eu não sabia pedir. Eu identifiquei que eu precisava de ajuda, não em si porque eu me cansei. Eu me via cansada, me via exausta, mas eu tinha que continuar. Eu tinha coisas a fazer, eu tinha demandas. E quando pessoas da minha confiança, pessoas à minha volta, viraram para mim e falaram: chega, você não está vendo que você está cansada? Acho que exatamente nesse lugar do oferecer ajuda. Você quer que eu faça alguma coisa? Porque não parece que está dando certo. E aí eu me vi pensando, será que eu estou conseguindo equilibrar todos os pratinhos e eu não estou ficando mais e mais exausta e deixando eles caírem sem nem ver, porque se eu ver que eu desisti ou que alguma coisa não deu certo, eu vou tentar recuperar e eu não estou podendo. Então, acho que esse lugar da pessoa de fora chegar e falar: você quer uma ajuda? Pode ajudar alguém que não sabe como pedir, quem está aprendendo a pedir. Acho que hoje, depois dessas situações, é muito mais fácil para mim identificar que eu preciso de ajuda, que sozinha eu não consigo. Até porque nas redes sociais, o que a gente mais faz é mandar meme de cansado um pro outro, é ver todo mundo dizendo eu tô cansado, eu tô também, eu tô mais, você que tá, e assim por diante. Então vamos tirar o cansaço da frente e falar o que talvez a gente esteja sentindo, né? Porque junto do cansaço tem outros sentimentos que podem estar presentes ali, né? Eu tô pensando aqui que existem outros lugares de sofrimento que a gente vai colocando na conta do cansaço e que talvez a gente precise nomear as coisas. Não só memes de cansaço, memes de procrastinação, né? E eu acho muito curioso a ideia das pessoas trazerem que procrastinação ele é um defeito, que a gente tem que acabar com a procrastinação e que, na verdade, a procrastinação ela pode ser só uma resposta do seu corpo te pedindo ajuda, te obrigando a descansar. Dentro de critérios da procrastinação e deste corpo que responde, tem a minha pálpebra tremendo, tem a minha mão que tá aqui ansiosa o tempo todo, dizendo, olha, Marcos, diminui aí esse ritmo, porque as coisas não vão dar certo se você continuar assim. Eu acho que talvez em algum momento todo mundo já tenha passado por isso. No momento em que, às vezes, o nosso corpo trava. A gente fica ali, assim, num lugar de, e agora, o que eu vou fazer? Ou então, a gente nem pensa nisso, porque tem 1000 coisas passando na cabeça, por mais que a gente não projete elas pra fora. E eu sei que isso acontece com você, Mayara, também. Você não tem noção da quantidade de divertidamente que tem aqui dentro falando o tempo todo o que eu tenho que fazer, o que eu esqueci, ou como eu não quero fazer nada. E aí eu me pergunto, será que a gente descansa da gente mesmo? Um jeito que nós dois sabemos que isso é possível, em grande parte das vezes, é se disponibilizar para pensar e falar sobre si mesmo. Um lugar em comum que a gente tem disso é a terapia. Lá talvez seja um bom espaço pra gente desafogar, desanuviar, dizer o que a gente sente, tendo uma outra pessoa que é capaz de puxar o fio da meada e dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Mas quem não faz terapia pode ter nos amigos, pode ter na família um jeito de caminhar por aí.
Mas há quem diga que tem outras coisas que nos ajudam a descansar, como práticas físicas, se disponibilizar a fazer coisas associadas ao nada, como assistir um filme, uma série ou alguma coisa que não seja sobre aquilo que está causando um problema na gente. E trazendo esse ponto sobre práticas físicas, sobre terapia, eu vou parafrasear muito a minha terapeuta, trazendo sobre não controlar o descanso, ou também não querer controlar tudo que você está fazendo, porque além de você se gastar fisicamente, trabalhando no seu corre, na sua correria diária, você está se cansando mentalmente, fazendo tudo aqui antes de realmente fazer uma ação, e você se cansa em dobro, né? E acho que também você pode ser aquele amigo, de novo, né, que puxa a orelha e fala, para de ser doida, chega. Porque às vezes a gente precisa muito ouvir isso de outra pessoa. Há quem corra dos lobos, com os lobos, para as colinas, no asfalto ou para debaixo das cobertas. Talvez estejamos todos correndo desta vida insana, mas também que é capaz de nos trazer bons momentos, que é a essência de ser humano. Da dor, do sofrimento, das angústias, das incertezas, mas de algumas alegrias e certezas também. Viver é uma loucura, mas uma que vale a pena. Vamos ficando por aqui? Vamos tomar mais um café? Bora, bicho. Bora, sapatão. E a gente se vê na próxima sessão. Não, gente, você não tem que produzir enquanto vocês dormem. Por favor, tá? Produzir enquanto Vocês dormem. Ela tá com mal. E afinal, vamos dividir o raio das bolinhas. Isso. Tá. Não. Um beijo. A gente fica... Né? Fazer o quê? Você se cobre, Mayara? Imagina.